Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de meditação aqui no Palavra Encarnada, programa diário da Obra Lumen de Evangelização. Hoje, dia 21 de maio, nós vamos meditar o Evangelho que se encontra em São Mateus, capítulo 9, dos versículos 30 a 37. E antes de iniciarmos a nossa meditação, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que ele venha nos ensinar e abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para acolher o que a Palavra de Deus vem nos dizer. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura e meditação do Evangelho de hoje. Partindo dali, Jesus e seus discípulos andavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, pois estava ensinando seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e depois de morto, ao terceiro dia, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam o que ele dizia, e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Em seguida tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem recebe em meu nome uma só criança como esta, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho de hoje marca também para nós esse iniciozinho, após o período pascal, após celebrarmos neste domingo a festa de Pentecostes, após celebrarmos também no dia de ontem essa festividade mariana tão bela para a nossa igreja, para a nossa comunidade, também voltamos a meditar no Evangelho, no tempo comum, na vida de Jesus, nos atos de Jesus. E hoje, de maneira muito clara, encontramos Jesus que caminha com seus discípulos. E como era costume para Jesus, ele testemunhava em vários momentos dessa caminhada, dessa convivência com os discípulos, sim, aquilo que era o projeto do Pai para ele. Por isso que o Evangelho de hoje inicia com o anúncio da paixão. Jesus, estando com seus discípulos, caminhando com eles, também anuncia aquilo que eles vão viver, aquilo que o próprio Cristo vai viver e que, como consequência, mesmo sem ainda entender, aqueles discípulos também viverão um dia. Mas Jesus, com toda calma e paciência, ele anuncia, ele coloca tudo o que vai acontecer e que nós mergulhamos de maneira tão profunda nesse tempo pascal, nesse tempo de preparação, nesse tempo de vivência da paixão, morte e ressurreição. E os discípulos que caminhavam com Jesus, que já testemunhavam tantas ações, tantos milagres, ainda não compreendiam. Mas Jesus, mesmo assim, na sua didática, os ensinava, ia os esclarecendo, como alguém que vai colocando com docilidade uma verdade e vai deixando com que, no tempo de cada um, aqueles discípulos possam ir acolhendo, assim como Cristo faz com a gente, faz comigo e com você. Também coloca as verdades do Evangelho, a proposta, o caminho de santidade, mas não cobra de nós a rapidez nessa resposta, um tempo hábil, como uma cobrança, Mas Jesus, de maneira muito dócil e muito terna, vai nos ensinando e vai nos levando a dar a nossa resposta. E assim também com os discípulos, que naquele momento não entendiam, mas que depois, como nós sabemos, compreenderiam e também abraçariam aquela mesma decisão do próprio Cristo. E Jesus continua. Vai com seus discípulos e chegam até Cafarnaum, onde eles se reuniam em casa, naquela familiaridade. E ali, naquele ambiente, Jesus consegue entrar
na familiaridade, no convívio, também na comunidade, como também nós podemos escutar e acolher esse evangelho na nossa realidade de hoje. Jesus, no meio de nós, convivendo, estando perto de nós, na verdade tem a possibilidade de entrar, de nos perguntar: que discutis pelo caminho? Também quer perscrutar e sondar a profundidade do meu e do seu coração, porque convive conosco, porque está perto de nós. Essa proximidade se revela para nós de tantos meios, né? Jesus, que se revela também na vida fraterna, na vida comunitária, dentro das casas de acolhimento, na vivência, nas diversas formas dentro da comunidade, mas também de uma maneira geral na nossa paróquia, nos grupos que participamos. Sim, essa convivência, essa intimidade, essa proximidade que Jesus realiza com cada um de nós. E ali, naquele momento, chegamos à essência do evangelho de hoje. Os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, tiveram vergonha de responder o que estavam realmente fazendo pelo caminho. Sim, aqueles mesmo que conheciam, que testemunhavam milagres, ainda não se tinham deixado totalmente convencer e entrar na forma do agir de Cristo. Porque sabiam que aquele comportamento não ia totalmente de encontro àquilo que o próprio Cristo pregava e anunciava com a sua vida. E por isso tiveram vergonha de colocar-se, de expor a Jesus. Mas aqueles discípulos, eles discutiam, então, quem era o maior. Porque, sim, hoje vivemos num mundo também que nos ensina a entrar nessa mesma discussão. Vejam, não mudou muita coisa, né, há 2000 anos atrás. Hoje somos todos os dias pelo mundo tentados, né, e convencidos de que precisamos ser os melhores, de que precisamos ocupar sempre os primeiros lugares, de que precisamos, muitas vezes, nos apoiar, né, em termos as melhores coisas, em buscarmos as melhores posições, a fama, o sucesso, ter o poder e o prazer. É isso que nos é ensinado diariamente. É isso que a mentalidade do mundo, como traz com tanta paternidade e didática nosso querido Papa Francisco, o mundanismo, que muitas vezes está presente sem a gente perceber, de maneira sutil, nas nossas relações, nas nossas aspirações, e que muitas vezes pode, inclusive, sem percebermos, entrar dentro da nossa experiência da vida fraterna, da vida de oração, da vida comunitária. Esse mundanismo que nos tira a essência do caminho do Evangelho. E ali, Jesus, conhecendo seus corações, mesmo sem eles dizerem, sim, declara: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Nesta profunda sabedoria de Cristo, sim, ele coloca no caminho do céu, no caminho da santidade, no caminho de uma vida também espiritual, de uma vida em que eu busco, sim, converter o meu coração. Sim, eu posso me dedicar com afinco. Aqui Jesus não convida a sermos relaxados ou relativistas ou negligentes ou indiferentes. Não, sim, Jesus nos convida a nos dedicarmos, mas nos mostra que o caminho não é o caminho que muitas vezes nós achamos que deve ser. De ocupar, sim, de querer ser o melhor, passando por cima das outras pessoas. Não, Jesus nos ensina que o verdadeiro caminho é ser o último, o menor, o servo de todos. E quando entramos nessa lógica, vamos percebendo que dentro de nós ainda somos tantas vezes alimentados pela soberba, pela vaidade, por esse desejo dos primeiros lugares. E aí, Cristo vai nos ensinando, à medida que nós vamos entrando nessa lógica dos sentimentos de Cristo, do agir de Cristo, ele vai nos exortando que, sim, a experiência do servir, a experiência de buscar antes, não somente a minha própria felicidade, mas também a felicidade do outro, mas em primeiro lugar a felicidade do outro, isso sim me torna verdadeiramente feliz. É verdadeiramente a experiência do ser feliz fazendo o outro feliz. Quando eu tiro o olhar de mim, quando eu tiro o olhar somente do que eu quero, do que é bom para mim, do que me faz bem, do que me conforta, do que me completa e me preenche, para eu colocar o olhar na disponibilidade para o outro, na disponibilidade para servir, para me dedicar, para me colocar à disposição do outro. E assim, Cristo encerra também este Evangelho a partir de uma experiência muito bonita.
e que tem um sentido muito próximo da nossa vivência dentro do nosso carisma Lumen. Quem recebe em meu nome uma só criança como esta, recebe a mim. Vejam como Jesus diz: todas as vezes que fizeste isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Sim, Jesus continua atualizando a sua presença nos mais pequeninos e nos coloca, inclusive, como modelo para a nossa vida, nos assemelharmos a este movimento de kenosis que Jesus faz para se identificar, para assumir na sua própria carne, sim, a vida e as dores dos mais abandonados. Assim também nos convida a fazermos esse movimento de nos esvaziar por completo, para também reconhecermos que o verdadeiro caminho de subida que o mundo nos convida a fazer não é aquilo que o mundo nos mostra, nos aponta, mas é verdadeiramente o caminho da descida, o caminho do esvaziamento. Peçamos, meus irmãos, a graça de, nesse dia de hoje, vivermos essa experiência de profunda humildade, de profundo rebaixamento, procurando servir, nos colocar à disposição de todos, seja no seu trabalho, seja na sua vivência familiar, seja também dentro da casa de acolhimento. Tantas e tantas maneiras nós podemos hoje colocar em prática esta palavra do Evangelho, que nos ensina a não querer os primeiros lugares, a não querer ser servido. O Filho do Homem não veio para servir. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Assim também sejamos nós, em atitudes concretas, no dia de hoje, para testemunharmos esse ato de profunda humildade do Cristo, que nos conquistou e nos ensina também a imitá-lo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.